Prosperar à base de impostos é como um homem com os pés num balde, tentando levantar-se, puxando a alça. Maior incentivo ao setor exportador brasileiro. O Brasil fez uma opção histórica de tributar os mais pobres. A Câmara cumpre com a sua obrigação. Estão instituindo novamente o imposto sobre grandes fortunas. Quanto mais fortuna, mais emprego existe. É um destaque importante, mas não para agora. Mais gente presa por mais tempo não solucionará os problemas. Chega de leniência com o crime organizado, chega de alisar a cabeça de bandido. O discurso da extrema-direita, esse é o discurso que mais vitimiza a vida dos policiais. Bandido é bandido e ele tem que cumprir a pena. Verdadeiras narrativas para serem colocadas nas redes sociais. Eu já fui vítima disso. Se é para aumentar o rigor da pena, que seja para todos os crimes de homicídio qualificado. Para professor, para gari, para engenheiro. Trancafiando os bandidos na cadeia e fazendo depósito. O que CUT, CNI e força sindical tem a ver com o tema de ciência e tecnologia? Que empresário não tem capacidade técnica para dar neste conselho? Não nos parece razoável. O comitê gestor é de competência do Poder Executivo. O parlamento não pode errar não, aqui é feito de seres humanos. Parece que tem urticária quando se fala em trabalhador, que o governo sempre aparelhando. Aí perde toda a razão. No retorno às atividades após o término das eleições municipais, o plenário da Câmara concluiu a análise do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, que agora segue para o Senado. A proposta estipula regras de gestão e fiscalização do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, que vai substituir o ICMS estadual e o ISS municipal. Entre outros pontos, o texto também regulamenta a incidência do ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações, que deixa de incidir sobre o pagamento de planos de previdência complementar. O projeto prevê normas para o funcionamento do Comitê Gestor do IBS e do Conselho Superior, instância máxima de decisões do órgão. É o Comitê Gestor que vai apurar todo o sistema de arrecadação, inclusive tratando do split payment. É lá no Comitê Gestor e na sua regulamentação, onde vão ser disciplinadas as devoluções de crédito para o setor exportador. Poucas pessoas estão atentando, vai ser a maior revolução no país para o setor exportador, ter direito a receber seus créditos de volta, já que hoje, como eles não pagam o ICMS na saída, mas pagam o ICMS na entrada dos seus insumos, hoje eles têm que, vamos dizer assim, vender esses créditos a terceiros, só que hoje os fiscos brasileiros não autorizam essa transferência. Por isso, portanto, que vai ser o maior incentivo ao setor exportador brasileiro. O que o texto fala? Além de ele ter essas atribuições, ele mesmo ficará responsável de fazer a fiscalização, a conferência do seu próprio trabalho. Isso não é fiscalização, isso é análogo a deixar a raposa conferir se tem galinha faltando. Quem precisa fazer a fiscalização, o controle, é o Congresso Nacional. São outros órgãos, outras entidades precisam verificar os números do Comitê Gestor, principalmente porque o poder atribuído dele é algo não visto no mundo. Deixar que a fiscalização, o controle, a atribuição de verificação seja dele mesmo é um grande absurdo. Essa avaliação quinquenal, ela está na Constituição. Nós não temos nem instrumentos para modificá-lo, portanto é inconstitucional, mas para além disso, avaliar de 5 em 5 anos os resultados do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental da reforma tributária é absolutamente fundamental. Óbvio que uma reforma desta, com esses impactos, precisa de um acompanhamento permanente. O imposto seletivo vai estar funcionando adequadamente?
os benefícios dados estarão tendo, de fato, contrapartida social, beneficiando o nosso povo? Ao contrário da Europa, os 38 países mais ricos da OCDE tributam o dobro que o Brasil tributa em renda e patrimônio. Portanto, o Brasil fez uma opção histórica de tributar os mais pobres. Porque quando nós tributamos no consumo, regressivamente nós estamos tributando as pessoas de menor poder econômico. Portanto, nós arrecadamos o dobro sobre consumo e arrecadamos a metade de renda e patrimônio. Esse tema é um tema importante, é um destaque importante, mas não para agora. Acho que a gente tem vários exemplos no mundo também que são desastrosos de taxação de grandes fortunas. Então, nós precisamos sim discutir taxação de big techs, precisamos discutir taxação dessas grandes empresas. Agora, eu acho que passa por uma discussão, inclusive mundial, para a gente ver como se harmoniza isso, inclusive com o Brasil. Vários países do mundo, como a Suíça, vários países do mundo, como a Espanha, a Colômbia, aqui na América Latina, tem taxação de grandes fortunas. Aqueles que recuaram, como na França, entende? Agora estão instituindo novamente o imposto sobre grandes fortunas, porque isso daria uma folga aqui no Brasil de mais de 70 bilhões isso não é aumento de imposto, porque isso vai acontecer na reforma adiante da renda. As pessoas parecem que têm inveja de quem é rico no Brasil. Só que as grandes fortunas, os ricos do Brasil, eles produzem emprego. Quanto mais fortuna, mais emprego existe e as pessoas vão crescendo igualitariamente. Isso é notório que quando se taxa grandes fortunas, as pessoas migram para outros lugares que não taxam. E quem perde são os mais pobres, porque vão ficar sem trabalho, vão ficar sem emprego. Nós precisamos cada vez mais ampliar, desburocratizar e diminuir taxa de imposto. Churchill dizia que uma nação que tenta prosperar à base de impostos é como um homem com os pés num balde, tentando levantar-se, puxando a alça. Trago essas colocações ao plenário dessa Casa do Povo para que possamos voltar à discussão, não só sobre a carga tributária em nosso país, mas também sobre o chamado seguro DPVAT, aprovado, a nosso sentir, equivocadamente por essa Casa do Povo, no mês de maio desse ano, 2024. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acha. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal. Não antes, queria parabenizar o grupo de trabalho que se dedicou a essa segunda matéria complementar à nossa reforma tributária, personificada no plenário, na relatoria do deputado Mauro Benevides. Mas, com esse processo, a Câmara cumpre com a sua obrigação, votando a reforma tributária e as duas leis complementares que se seguem na sua orientação. Parabéns, deputado Mauro, e parabéns a todos os parlamentares que contribuíram para esse momento. A proposta que isenta medicamentos do imposto de importação também foi aprovada esta semana, mas provocou o debate entre deputados por ter incorporado conteúdo de outra matéria, da medida provisória que institui o Programa Mobilidade Verde e Inovação, MOVER, com um incentivo de 19,3 bilhões de reais para soluções tecnológicas sustentáveis. Nas tentativas de alterar o texto, o plenário aprovou uma emenda para excluir a Central Única dos Trabalhadores, a Confederação Nacional da Indústria e a Força Sindical do Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico, criado para gerir recursos relacionados ao programa MOVER. Em uma primeira votação, houve empate, 211 votos a favor e 211 contra. Na segunda tentativa, a emenda foi aprovada por 227 votos favoráveis e 198 contrários. A proposta agora segue para o Senado. Tratamos aqui, deputado Danilo Forte, de um conselho, um fundo do MOVER, que versa sobre o quê? Tecnologia, ciência e tecnologia. O que é que acontece nessa lei? Ela inclui no conselho do fundo nada mais, nada menos que CUT, Força Sindical e CNI. Agora me digam, o que CUT, CNI
E força sindical tem a ver com o tema de ciência e tecnologia. Porque essas pessoas, essas entidades, representadas por pessoas, estão previstas pela lei para comporem esse fundo. Não faz o menor sentido e faz apenas com que a nossa imaginação, a nossa criatividade possam voar para imaginar os interesses dessas entidades nesse fundo. Não querem só excluir as representações dos trabalhadores, querem excluir a representação dos empresários, do Conselho Nacional da Indústria, que também faz parte da força produtiva do desenvolvimento industrial. Mas que lógica autoritária! Que lógica de excluir quem constrói a política industrial, quem está construindo, sejam patrões ou sejam empregados e empregadas que estão construindo uma política. Aí vai dizer que empresário não tem capacidade técnica para estar neste conselho? Que trabalhadores que todos os dias estão construindo o desenvolvimento industrial desse país também não têm capacidade? Não faz sentido se o legislador, há 3 meses, criou o FINDIT, criou o comitê gestor e agora querer alterar o que foi criado recentemente. Em relação ao mérito de quem quer estar lá dentro ou não, é uma questão que deve ser discutida no Poder Executivo e tomar as medidas cabíveis. Mas não faz parte de estar em lei a composição do comitê gestor, até porque o Parlamento, há 3 meses atrás, aprovou uma lei dizendo que o comitê gestor é de competência do Poder Executivo. Não obstante ter sido votado há alguns meses atrás a possibilidade de, por decreto, o governo fazer a nomeação dos indicados, não nos parece razoável que no fundo, que no Conselho Diretor de Indústria e Tecnologia estejam presentes membros de sindicatos, sejam eles quais forem. E aí a proposta que está sendo aqui apresentada é que, no fundo, ficaria o representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é do governo, da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, do Ministério de Ciência e Tecnologia, são todos membros do governo. Excelente a explicação do parlamentar que me antecedeu. O relator assiste razão também, senhor presidente, porque ele deu um voto de confiança e o governo já nos traiu, senhor presidente. O governo não merece crédito, o parlamento votou, aprovou, e o parlamento não pode errar não, aqui é feito de seres humanos. Então podemos agora consertar esse erro, votando sim ao destaque. Por isso o PL tem responsabilidade, iremos votar sim, porque é importante. É impressionante ver como essa gente da direita, me desculpem, tem verdadeira ojeriza aos trabalhadores brasileiros. Parece que tem urticária quando se fala em trabalhador e representação dos sindicatos do Brasil. Não há país no mundo que não tenha participação dos sindicatos na sua política industrial. Só no Brasil, carregado do ódio, do desprezo pela força do trabalho, é que a gente vê aqui manifestações dessa natureza. É um verdadeiro absurdo se discutir uma política nacional de indústria sem a participação do patronato e sem a representação. Te mostraram minha entrevista no Estadão hoje? Daqueles que põem a mão na massa. Querem colocar numa diretoria de um fundo de bilhões, e eu não sei o valor exato, aliás, ninguém sabe. Se a gente soubesse, pelo menos, daria para dimensionar. Então, assim, dentro desse limbo, querem colocar central sindical e força sindical e CUT numa diretoria. Ô, gente, isso é bom senso. A gente já sabe, a gente percebe que o governo sempre aparelhando, sempre usando dinheiro público para pagar bolsa isso, bolsa aquilo, para juntar um exército de pessoas dentro de um ativismo absurdo, usando dinheiro público num país que falta o básico. Como é que vamos permitir que num conselho técnico, é bem coisa de esquerda, colocar, vou até ler, porque posso me enganar, vão colocar no Conselho Central Única dos Trabalhadores. O que tem a ver com isso? O que tem de técnico? Confederação Nacional da Indústria e Força Sindical. Aí perdem toda a razão. É por isso que tem que priorizar o lado técnico. O presidente da Câmara, em caso de votação extensiva, ele pode
desempatar. Eu não sou obrigado também a votar. O que eu vou fazer é o seguinte, como o quórum de votação foi inferior ao quórum de presença, ou seja, votaram 424 e tiveram 461 presentes, eu vou repetir a votação. E eu espero que dessa vez os senhores tenham uma definição. Se forem pela aprovação, permaneçam como se acha. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal. Outras propostas aprovadas pela Câmara nesta semana determinam a avaliação periódica da saúde da mulher pelo SUS, recursos federais para a reforma de escolas atingidas por enchentes no Rio Grande do Sul e autorização para produtor de cana-de-açúcar participar de ganhos de crédito de carbono. Deputados também aprovaram regime de urgência a algumas propostas, incluindo a que institui a Política Nacional de Diagnóstico e Combate do HPV e a que aumenta de 50% para 80% o mínimo de cumprimento de pena em regime fechado para progressão ao semiaberto de condenado por homicídio contra policiais no exercício da função. Essas matérias agora estão prontas para entrar na pauta de votações do plenário. Hoje, no Brasil, o maior tempo de cumprimento de pena que é preciso ser feito é para aqueles que são reincidentes em crimes hediondos, reincidentes em crimes considerados hediondos, que têm que cumprir 70% da pena. Nós estamos propondo aqui que no caso do assassinato de um agente de segurança seja 80%. Olhem o que está sendo colocado. Nós aumentaremos a pressão sobre um sistema prisional já precarizado, que produz e reproduz a criminalidade e não permite que a gente consiga dar o devido processo legal para todos que lá estão. Mais gente presa por mais tempo não solucionará os problemas apresentados por aquele que propôs esse projeto, esse regime de urgência hoje. Em outros países do mundo, o cumprimento da pena é integralmente no regime fechado, mas inventaram no Brasil essa progressão de regime para privilegiar bandido. Portanto, é uma exceção, assim como é uma exceção no crime de homicídio qualificado, colocarmos também uma exceção para que o regime fechado atinja 80% do cumprimento da pena quando agentes públicos que estiverem no cumprimento de seu dever ou seus parentes venham a ser assassinados. Chega de leniência com crime organizado, chega de alisar a cabeça de bandido. Está na hora de impormos regime duro para aqueles que ousam enfrentar o Estado. O discurso da extrema-direita, esse é o discurso que mais vitimiza a vida dos policiais. Porque a lógica do tiroteio, do enfrentamento inconsequente, sem dados, sem informação, sem inteligência, essa é a lógica que está matando o policial e destruindo as suas famílias. A extrema-direita espetaculariza em cima da dor do povo e dos próprios policiais. Quando você coloca no projeto que só pode ter progressão de pena após cumprir 80% da pena, isso é mais do que justo. No meu entender, não tinha que ter progressão nenhuma. Bandido é bandido e ele tem que cumprir a pena. O país está esculhambado desse jeito porque exatamente ninguém cumpre pena. Esses benefícios, remissão de pena, tudo isso tem atrapalhado a segurança pública e o governo não faz absolutamente nada para melhorar. Lembrando que em 2019 foi aprovado aqui por esta casa a lei do pacote anticrime, que já há uma previsão de progressão nesse sentido até de 70%. O que nós temos aqui que discutir, eu acho que é uma questão essencial que esse plenário se deve ater nesse momento, é que existe um Código Penal em discussão, inclusive no Senado Federal, e que precisa fazer com que essa colcha de retalhos, que está virando verdadeiras narrativas para serem colocadas nas redes sociais, de que a esquerda ou determinado campo não discute a segurança pública ou a vida dos agentes de segurança, que é uma grande mentira, para que a gente possa realmente garantir direitos. Além de votar favorável a esse requerimento de urgência,
favorável à urgência desse projeto, nós apresentamos também uma emenda para que, no mínimo, 80% da pena seja cumprido para todos os crimes de homicídio qualificado. Ou seja, se é para aumentar o rigor da pena, que seja para todos os crimes de homicídio qualificado e não tão somente para os crimes cometidos contra agente ou autoridade. Nós vamos cada vez mais aumentando a pena, cada vez mais nós vamos exigindo maior tempo de cumprimento de pena, menor tempo de progressão de pena, porque não tem outra saída. Ou seja, é ir trancafiando os bandidos na cadeia e fazendo depósito. Agora, eu só quero fazer uma advertência. Enquanto se faz isso, se não investir, presidente, em inteligência, nós nunca vamos vencer essa batalha. Vamos ficar enxugando gelo. Aliás, não só em inteligência, inclusive em contra-inteligência. Porque a inteligência da segurança pública está dos dois lados. Ela está junto com os bandidos. Nós votamos aqui uma pena especial para o crime de assassinato contra magistrado, contra promotor de justiça. E eu disse desde então de que a pena deve ser igual para todos, porque o que deve ser punido é o ato, e não a qualidade da vítima. Depois foi aprovado para advogado. Agora é para a segurança pública. O que acontece, deputado? Eu, hoje, estou propenso a votar a favor de qualquer profissão que tenha alguém que venha um projeto novo. Vamos apresentar aqui para professor, para gari, para engenheiro. Então é sim para esse e para todos os outros. Eu já fui vítima disso, de combater quadrilha na onde eu trabalhava, e essa quadrilha invadia a minha casa. Então, pensem bem no que vocês falam. Enxugar gelo, criar ideias mirabolantes. Eu quero uma polícia armada adequadamente, eu quero um quartel bonito para os policiais trabalharem com qualidade de vida, eu quero um salário digno para o policial, mas tudo isso não é só o suficiente. Precisamos punir o criminoso que acaba com a vida do policial. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Inclui essa prevenção, esse cuidado em relação ao HPV no SUS. Isso é salvar a vida de milhares de mulheres. Portanto, que esse projeto, hoje a gente está votando a urgência, que ele possa ser apreciado no seu mérito o mais rápido possível, porque a nossa função é salvar vidas e, sem dúvida, é uma matéria que pode contribuir para prevenir o câncer de colo de útero e também identificar de forma mais rápida esse câncer e salvar tantas mulheres.